Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre dinâmica, leis de Newton. Então vamos continuar aí com a resolução dos nossos exercícios aí do caderno de atividades e também exercícios extras. Bom, sempre lembrando, olha, temos que ter em mente os conceitos de massa, força. Dessa vez vamos trabalhar aí força de atrito, resistência do ar e força elástica, ok? E também as leis de Newton, tá certo? Então prepare aí seu caderno de atividades e vamos começar. Então, para o nosso primeiro exercício, é o exercício de número 1 da página 66. Lembrando do nosso caderno de atividades. Vou pegar a figura que foi colocada no enunciado. Olha só, talvez não seja possível você visualizar aqui, mas existe aqui, olha, um cabo que está ligando aqui o paraquedista até a lancha, tá certo? Então, com isso, eu posso sinalizar aqui as forças, que são peso, as forças no paraquedista, tá? Essa força de tração aqui, olha, por meio desse cabo que está ligando aqui o paraquedista à lancha. E, claro, você tem aqui a força de resistência do ar em cima do paraquedas e todos esses cabos aqui, né, todos esses fios, se você for imaginar, ou cordas, que estão ligando o paraquedas até o paraquedista, me fornece aqui uma força, tá? E eu vou chamar de força R, ok? Devido aqui, olha, à transmissão da força de resistência do ar por meio desses cabos aqui até o paraquedista, ok? Verdade é que esse paraquedista aqui, ele não tem nenhuma aceleração na vertical, tá certo? Ele não está subindo nem descendo acelerado. E na horizontal também, olha, não existe aqui nenhuma aceleração na horizontal, tá? Embora ele tenha movimento aqui na horizontal, a velocidade é constante, portanto, a aceleração é igual a zero, ok? E aí, olha, se a aceleração é igual a zero, a força resultante também vai ser igual a zero. O que vai me dar aí, como alternativa correta, a letra B. Tá certo? Uma questão bem simples aí, você pode visualizar de maneira bem simples as forças que estão atuando num paraquedista. A verdade é que eu também não desenhei aqui, não representei, a força de resistência do ar em cima do próprio corpo do paraquedista. Tá? Eu desprezei essa força de resistência do ar. E também uma força que atua no paraquedista pelo fato dele estar inserido no ar, na atmosfera terrestre. Existe uma força de empuxo. Também não representei essa força, tá certo? Essas duas forças aí eu considerei como sendo desprezíveis, tá certo? Nosso próximo exercício é o exercício de número 2 da página 66. Então vamos lá, vamos pegar aqui a figura que foi colocada no enunciado. Então é essa figura que nós temos, tá certo? Olha só, nós temos aqui o seguinte, nós temos o peso do corpo A atuando no corpo A e temos também a tração que está atuando no corpo A. Tração essa que está presente aqui, olha, na corda ou no cabo que liga os corpos A e B. Tem até aqui uma polia fixa, tá certo? Bom, vamos representar agora no B a mesma tração de mesma intensidade. É como se fosse aqui um para-ação e reação, tá certo? Só que é transmitida aqui por meio do cabo, tá? Do fio, da corda que liga os corpos A e B, tá certo? Temos também aqui o Px de B, tá? É a projeção do peso, que eu não vou desenhar aqui na vertical, projetada ao longo do plano, ok? E temos também aqui a situação da aceleração que foi dada no enunciado. A aceleração do corpo A para baixo, tá certo? Isso significa que a aceleração aqui no corpo B, olha, se dá aqui também para baixo ao longo do plano inclinado, tá certo? Claro é que o corpo C vai subir acelerado também, tá? Bom, além dessa força Pxb, eu tenho a força de atrito que atua no corpo B. Como ele está sendo acelerado aqui na vertical, perdão, né, ao longo do plano para baixo, a força de atrito aqui, olha, contrária ao movimento, para cima do plano, né? Ao longo do plano para cima, ok? Olha, temos ainda a força-peso que atua no corpo C e a força elástica que está atuando aqui no corpo C, tá certo? A verdade é que ele também não forneceu aqui a massa do corpo C. Eu até poderia pensar no seguinte, eu vou juntar tudo como se fosse uma coisa só. Como a gente está sempre resolvendo dessa forma. Mas ele não forneceu a massa do corpo B, aliás, a massa do corpo B
é a incógnita, né? É o que ele quer aqui no nosso problema, e também não forneceu a massa do corpo C. Então, eu vou ter que fazer aqui, olha, algo diferente, tá certo? Eu vou usar uma estratégia diferente, ok? Bom, nós temos aqui no corpo B ainda, representados aqui a normal, tá? Contato que o corpo B tem com o plano inclinado, e o PY de B, tá certo? Bom, temos essa força elástica aqui, né? Está atuando aqui por conta da mola no corpo C, ela também vai atuar aqui no corpo B, olha. É transmitida aqui por meio dessa corda, olha, que liga os corpos B e C. Claro, tem a mola aqui no meio do caminho, não é verdade? Está ligando até a mola com o corpo B, tá certo? Olha só, olhando para o corpo C, foi dito aí que essa mola ela tem uma certa deformação e também foi dada a constante K. Vamos utilizar então esses valores? Então eu tenho a constante K, 1.240 newtons, e a deformação da mola de 2 centímetros. Bom, 2 centímetros em metros, 0,02. Tá? Cuidado, tá? Porque a constante K ela foi dada em newtons por metro. Então, você tem que converter a deformação aqui para metros. Tá certo? Não posso usar centímetros. Portanto, a força elástica vale 24,8 newtons. E essa força elástica aqui está atuando aqui no corpo B. Tá? Então, olha, já tem essa força elástica aqui atuando no corpo B. Tá certo? Agora, olha, eu vou olhar para o corpo A. O corpo A está sendo acelerado na vertical para baixo. Portanto, o peso de A é maior do que essa tração AB. Então, eu posso escrever o seguinte, olha. O peso de A menos a tração AB é a força resultante no corpo A. Ou seja, é a massa do corpo A vezes a aceleração. Tá certo? Vamos lá, vamos calcular o peso de A. Você tem a massa que vale 3 kg, a gravidade que vale 10, então você já pode escrever direto aqui que o peso do corpo A vale 30 newtons. Ok? A tração AB eu não tenho, aliás, aqui eu vou precisar dela, por isso que eu estou usando essa expressão aqui para o corpo A. Eu tenho a massa do corpo A, conforme havia dito anteriormente, 3 kg, e a aceleração que foi dada no enunciado do problema vale 2,4 metros por segundo ao quadrado. Olha, eu vou achar essa tração AB valendo 22,8 newtons. Olha só. Então, já tenho aqui a força elástica para cima, não é isso? E essa tração AB para baixo, olha. E eu sei que o corpo A está sendo acelerado para baixo, portanto, o corpo B também está sendo acelerado ao longo do plano inclinado para baixo. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, vamos prestar atenção no corpo B. Tá? Olha só. Eu tenho a tração AB para baixo, mais o PXB também para baixo. Eu tenho duas forças aqui, olha, atuando no corpo B para baixo. Tá certo? E para cima, eu tenho a força de atrito, que atua aqui no corpo B, em contato com o plano inclinado, e a força elástica para cima. Portanto, a força resultante no corpo B, e ele tem força resultante, porque ele está sendo acelerado, vai ser igual a TAB mais PXB, e aí para cima, força elástica e aí a força de atrito. Isso é a força resultante no corpo B, ou seja, é a massa de B vezes a aceleração. Tá certo? Olha, vamos substituir o que nós temos. Tá? Eu tenho o TAB, 22,8. Eu tenho a força elástica, calculei aqui anteriormente, né? 24,8. Vamos substituir aqui e aqui. Tá certo? Bom, mas quem é o PXB mesmo? O PXB é o peso de B vezes o seno do ângulo aqui, olha, do plano inclinado. 37 graus, tá certo? Como o peso de B é a massa de B vezes a gravidade, então vou escrever assim, olha, mB vezes G, seno de 37 graus. Acontece que a gravidade vale 10 e o seno de 37 graus foi dado aí no enunciado que vale 0,6, portanto aqui, olha, eu vou ter 0,6 vezes 10, 6, então 6 mB. Esse é o PXB, tá certo? E a força de atrito? A força de atrito, eu vou precisar da normal aqui, olha, que está atuando no corpo B, a força normal de contato com o plano inclinado. Repare que o corpo B ele não está afundando aqui no plano, né? Nem decolando.
na direção normal perpendicular. Portanto, esse NB e o PYB se equilibram, tá? Mas quem é o PYB mesmo? Ah, é o peso de B vezes o cosseno do ângulo aqui, olha, do plano inclinado, 37 graus. Também, né? Olha, peso de B, a massa de B vezes a gravidade. E o cosseno de 37 graus foi dado no enunciado, 0,8. Então, 0,8 vezes a gravidade, que vale 10, 8. Então, eu tenho 8 MB. Repetindo, né? O PYB é igual em módulo à normal que atua no corpo B. Portanto, a normal no corpo B, 8 MB. Tá certo? Isso porque a força de atrito que atua no corpo B é o coeficiente de atrito vezes a normal de contato. E aí, olha, o coeficiente de atrito foi dado no enunciado, 0,4. NB, 8 MB. Então, olha, 8 MB vezes 0,4, 3,2 MB. Agora é só substituir na equação aqui da força resultante, aqui, olha, do corpo B. E eu tenho a aceleração do corpo B, tá certo? 2,4 é a aceleração do corpo A. Então, substituindo, eu vou ter aqui, olha, TAB, 22,8. PXB, esse é 6 MB, tá certo? Força elástica, calculei anteriormente, 24,8, tá aqui, né? E eu tenho aqui a força de atrito no corpo B, que vale 3,2 MB. Tá? Tudo isso é igual à massa do corpo B vezes a aceleração. Tá certo? Bom, agora ficou fácil. Você vai encontrar, então, que a massa do corpo B vale 5 kg, o que vai me dar como alternativa correta a letra E. Tá certo? Olha que questão interessante, né? Você tem que analisar as forças que estão atuando em todos os corpos. E aí, como eu falei, né? Eu não tenho a massa do corpo C, tá? E também a do corpo B. Então, não vale a pena considerar isso aqui como sendo um sistema só. Eu tenho que realmente aí olhar corpo por corpo. Fomos lá no corpo C, achamos a força elástica. Depois, no corpo A, eu achei o TAB, que é a tração da corda, né, que liga os corpos A e B. E, finalmente, aí eu pude escrever a equação da força resultante do corpo B e encontrar a massa dele. Tá certo? Questão bacana essa aí, né? Exercício de número 5, da página agora 67. Vou pegar a figura que foi colocada no enunciado. Então, aí, olha, temos a figura e temos algumas forças que estão atuando aí no corpo, né? Então, vamos lá. Vamos responder aí porque ele quer o coeficiente de atrito, não é verdade? E olha que interessante. De novo, aparece aí um ângulo de 37 graus. Observaram aqui? Esse ângulo ele tem ligação aí com aquele triângulo pitagórico, tá? 3, 4 e 5, tá certo? Quer ver uma coisa? Quem é o seno de 37 graus? Aí eu tenho cateto oposto, 3, sobre hipotenusa, que vale 5, 3 quintos. Né? 3 quintos é 0,6. Tá? Quem é o cosseno? Cateto adjacente, 4 sobre hipotenusa, 4 quintos. 4 quintos, 0,8. Tá certo? Quem seria a tangente? 3 quartos, né? Tá certo? 0,75, ok? Então é bem interessante você ficar prestando atenção nesse ângulo aqui, tá? Ele tem ligação aí com o nosso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. A situação aqui é a seguinte. O corpo ele tem velocidade constante. Ele sobe com velocidade constante porque a força de atrito, olha, aponta para baixo, né? Então, olha, está subindo com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Portanto, a força resultante é nula. Tá certo? Olha só. Vamos pensar aqui, olha, no Px e também no Py. Repare o seguinte, Px e Py não são mais duas forças atuando no corpo. O Px e o Py são os componentes do peso, só que na direção do eixo y e na direção do eixo x. Ele até colocou aqui, tá? Ok? Então, olha só. O Px é o P seno do ângulo de 37 graus, que é o ângulo do plano inclinado. Eu tenho o peso que vale 60 e o seno de 37, até falei aqui para vocês, né, 3 quintos, né, 0,6. Então, eu tenho 36 newtons para o Px. E para o Py, olha, que também vai ser igual a normal, tá?
é igual a 60 vezes 0,8, que é o cosseno de 37 graus, 48 newtons. Tá certo? Lembrando, isso aqui vai ser a normal, olha, de contato com o plano inclinado, entre o corpo e o plano inclinado. Tá certo? Bom, eu tenho que calcular essa força normal, ou seja, por meio do PY, porque a força de atrito depende dela, né? Tá certo? Olha só, se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero e a força resultante é igual a zero, eu só posso chegar à seguinte conclusão. Essa força aqui para cima ao longo do plano tem que equilibrar com Px e a força de atrito para baixo. Então vamos escrever, olha, a força F é igual a Px mais a força de atrito. Ok? Vamos substituir os dados? Então eu tenho a força que foi colocada no enunciado valendo 60 newtons, o Px que vale 36 newtons, acabamos de calcular ele aqui, né? Tá certo? Mais a força de atrito no corpo B, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Tá certo? Então, é μ vezes 48. Portanto, o coeficiente de atrito fica valendo aí 0,5. Lembre-se, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Tá certo? É só um número puro. Ok? A alternativa correta, letra D. Tá? Uma questão bem simples, tá? Bem tranquila ali, não tem muito segredo. Tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício extra. O carrinho da figura desliza no plano horizontal com aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. O corpo A possui 4 kg de massa e não há atrito entre o corpo e os planos de apoio. Dado seno de 30 graus, 0,50, cosseno de 30 graus, 0,87 e G, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a força horizontal que a parede vertical exerce no corpo, considerando-o em repouso em relação ao carrinho. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha, esse exercício aqui não é tão trivial assim, mas vocês vão ver que a resolução dele também não é muito difícil, tá? Então vamos lá, vamos procurar resolver esse exercício. Vamos começando aqui representando as forças que estão atuando no corpo A, não é verdade? Bom, no corpo A nós temos a força normal que o plano, né, inclinado exerce no carrinho, ou melhor, perdão, né, no corpo de massa de 4 kg, no corpo A, tá certo? Além disso, nós temos o peso, tá, que atua aí no corpo A. E também a força que a parede vertical exerce aí no corpo, tá certo? Aí você poderia se perguntar, e o Px e o Py? Px e Py são componentes do peso, um ao longo do plano, que seria o Px, não é isso? E o Py, que é perpendicular ao plano. São componentes, não são outras duas forças que estão atuando no corpo, tá? São somente as componentes do peso. Eu nem vou representar aqui, tá certo? Se você começar aqui utilizando Px e Py, você vai ter realmente uma resolução mais complicada para encontrar aí o resultado. Vai ficar mais difícil resolver. Mas, dessa maneira aqui, vocês vão ver que é muito fácil encontrar a solução. Principalmente porque a força resultante que atua no corpo A está apontando também na horizontal no mesmo sentido da aceleração, porque a força resultante aponta para onde aponta a aceleração. Tá certo? O segredo aqui é você encontrar a força resultante. Então vamos lá. Vamos encontrar a força resultante. Quem é a força resultante? É a soma de todas as forças que estão atuando no corpo. Então, no caso do corpo A, vai ser igual normal, mais peso, mais a força que a parede vertical exerce aqui no corpo, que aponta na direção horizontal. Aliás, essa força aqui, olha, que a parede exerce aqui na vertical, a parede na vertical, perdão, exerce na bolinha aqui no corpo, na horizontal, está na mesma direção e também no mesmo sentido da força resultante. Tá certo? Então vamos encontrar a força resultante, temos que somar essas três forças, uma soma vetorial. Você poderia pensar, mas eu vou ter que aplicar aqui a regra do paralelogramo. Pode, mas você vai ter mais complicação se você utilizar a regra do paralelogramo. É muito mais fácil você utilizar aqui a regra do polígono, ou seja,
a regra do ponta a ponta, tá certo? Começando, por exemplo, com a força normal, tá? Eu poderia ter começado com a força F aqui, olha, em verde, ou até mesmo pelo peso, mas eu vou começar aqui pela normal, tá certo? E aí, a partir da extremidade da normal, eu desenho outra força. Pode ser a força F ou o peso. Eu vou desenhar o peso, tá? Por isso que é método ponta a ponta, né? A partir da ponta de um vetor, você desenha o outro, tá certo? Na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Eu aqui só aumentei os vetores para você visualizar com mais facilidade. E agora, tem mais alguma outra força? Ah, tem ela aqui, a força F, né? Tem que somar ela também. Então, a partir da extremidade do peso, você desenha a força F, tá certo? Repare que o ângulo entre a normal, que está perpendicular ao plano inclinado, e o peso, que está na vertical, é exatamente igual ao ângulo aqui do plano inclinado. Sempre vai ser, tá certo? Então, tem esse ângulo aqui também valendo 30 graus, tá? E aí, vamos desenhar a força F? Pronto! Quem é a força resultante? Bom, a força resultante vai sair da origem do primeiro vetor, da primeira força, e vai até a extremidade da última força. Então, está aí a força resultante. Tá? É todo esse vetor aqui em preto, olha. Tá certo? E olha que legal. Para encontrar a força resultante, o módulo dela, basta pegar a massa do corpo, que vale 4 kg, e multiplicar pela aceleração, tá certo? Então, tá aí, olha. Esse é o módulo da força resultante. Então, aqui, olha, todo esse vetor aqui em preto tem um tamanho de 32 newtons, tá? E eu quero o tamanho desse vetor verde aqui, olha. Como é que eu encontro esse tamanho? Bom, a força resultante, no final das contas, como ela está na mesma direção da força verde, olha, ela vai ser a força verde mais esse componente aqui, olha, desse triângulo. Olha para esse triângulo aqui, normal e peso. Olha só para normal e o peso. Se eu encontrar esse cateto aqui que falta, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, se eu encontrar esse tamanho aqui desse x, se eu somar o x com essa força F, que está em verde, eu encontro a força resultante. Olha como ficou mais fácil, né? Tá, mas e como é que eu encontro o tamanho desse x aqui se eu não tenho a normal? Mas você tem um peso. Você tem um peso aí do corpo, 4 vezes a gravidade local, 40 newtons. Tá? Então, eu tenho o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto adjacente que vale 40, então, para encontrar o cateto oposto, eu vou usar a tangente. Então, a tangente de 30 graus aqui, olhando para esse triângulo aqui, olha, cateto oposto x sobre o cateto adjacente, que é o tamanho do peso. Tá? Tangente 30 graus, cateto oposto x sobre o peso. Tá certo? Olha, ele não te deu aqui diretamente o valor da tangente de 30 graus. Tá? Eu poderia usar aqui raiz de 3 sobre 3? Poderia, mas eu vou ficar fiel ao enunciado do problema, em que ele deu o seno e o cosseno de 30 graus. E a tangente de qualquer ângulo aqui, olha, no triângulo retângulo mesmo, sem problema nenhum, é o seno sobre o cosseno. De qualquer ângulo, tá? Não vai ser diferente para a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus. Tá certo? Fica aí essa dica aí dessa relação trigonométrica, tá? O seno de 30 graus vale 0,5, o cosseno 0,87. Então, é isso daqui que eu vou utilizar, tá? Então, vamos lá? Quem é o x, então? O x, olha, é o peso vezes a tangente de 30 graus. O peso, 40 newtons. A tangente de 30 graus. Eu vou usar esse cara aqui, olha. Vou ser fiel ao problema, tá? 0,5 sobre 0,87. 40 vezes 0,5, 20. Então, vai ficar 20 sobre 0,87. Tá? Com o auxílio de uma calculadora, você vai encontrar essa divisão aqui valendo aproximadamente 23 newtons. Tá? Arredondei para cima. Ok? Usando aí a regra de arredondamento. Tá, mas então eu tenho esse x aqui, olha, esse tamanho aqui em azul valendo 23 e tem um tamanho total valendo 32. Então, qual vai ser o tamanho aqui desse f? Pronto, facilitou a vida, olha. A força resultante, olhando só para essa horizontal aqui,
vai ser o x mais o F, não é isso? Então, eu tenho 32, que é a força resultante. Encontrei ela aqui em cima, olha. Tá? 32 igual a 23, encontrei ele aqui, né? Mais F. Portanto, o F vai valer aqui aproximadamente 9 newtons, tá? Aproximado, porque eu aproximei esse valor aqui, né? Para 23. Tá certo? Então, tá aí, olha. Olha que questão interessante. Então, tente resolver esse exercício aí, olha. Se você não fez, tá certo? Viu a solução? Então, tente resolver sem visualizar a minha solução. Tendo dúvida, volte aqui na nossa aula, tá certo? Então, vamos lá para o nosso último exercício extra e também o último exercício dessa nossa aula. Que força horizontal deve ser, né, constantemente aplicada ao corpo de massa de 21 kg para que M1 de 5 kg não se movimente em relação a M2 de 4 kg? Despreze os atritos. E ele forneceu aí a gravidade local valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado no seu caderno aí o enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Essa questão é bem mais elaborada até do que a questão anterior, tá? Um pouquinho mais difícil de ser resolvida. Mas, vamos lá, vamos resolver esse exercício aí. Olha só, vamos prestar atenção previamente para o corpo. Está pendurado ali, né? O corpo de massa M2. Nós temos aí, atuando no corpo de massa M2, essa tração e o peso, tá certo? Portanto, a força resultante que atua nesse corpo é a tração mais o peso, tá? Conforme eu já coloquei aí embaixo. Tá, mas como é que eu encontro, né, essa força resultante? E aí você vai pensar o seguinte, vou ter que aplicar aqui o paralelogramo, já que são dois vetores. Tudo bem, sem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu falo para você que é sempre mais fácil você tentar utilizar, sempre que possível, a soma de vetores utilizando o método do polígono, o método ponta a ponta, como nós fizemos no exercício anterior, tá certo? Bom, essa tração que atua no corpo M2 também vai atuar lá no corpo de massa M1, tá? Então, tá aí a mesma tração, tá certo? Bom, eu vou desenhar, então, a tração no corpo de massa M2, não é? E o peso, utilizando aí o método ponta a ponta. Então, quem é a força resultante no corpo de massa M2? Tá aí, olha, em destaque, né, em vermelho, tá? Essa é a força resultante que atua no corpo de massa M2, tá certo? Essa força resultante vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração que o corpo 2 adquire, esse corpo de massa M2, tá certo? Bom, eu vou pegar esse ângulo aqui, olha, entre o peso que está na vertical e a tração que está nessa diagonal aqui, tá? Se você pegar aqui uma reta pontilhada aqui, olha, é esse ângulo aqui, entre a tração e essa reta pontilhada com a vertical, tá? Então, olhando para a tangente desse ângulo aqui, eu vou ter cateto oposto, que é a força resultante no corpo de massa M2, sobre o cateto adjacente, que é o peso. A força resultante no corpo de massa M2 é M2 vezes a aceleração. E o peso, M2 vezes G, portanto, eu tenho uma expressão que me fornece a aceleração do corpo de massa M2. Olha, é G vezes a tangente desse ângulo θ. Tá certo? Bom, eu não sei esse ângulo θ, mas se eu soubesse, eu poderia encontrar a aceleração. Aliás, isso daqui, olha, é como se fosse um pêndulo fornecendo aceleração. Repare o seguinte, nós até falamos numa questão lá na aula 1 de dinâmica, né? Aquela coisa da inércia, não é isso? Se eu não estivesse aplicando essa força aqui, esse pêndulo não teria inclinado contra a força, olha, no sentido oposto aqui, né? Ele está tentando resistir, olha, à mudança, à alteração no seu estado de movimento. Por isso que o M2 ele tende a ficar para trás, olha. Mas ele não fica, ele vai ser acelerado por conta dessa tração aqui, olha, que sofreu essa leve inclinação. Tá certo? É que fornece essa aceleração. Então é como se fosse um pêndulo aqui, olha, é um acelerômetro, não deixa de ser. Ele fornece o valor da aceleração. Então se eu tivesse o ângulo θ, eu encontraria a aceleração, mas eu não tenho.
esse ângulo θ, né? Então vamos lá, vamos continuar analisando aqui esse exercício. Agora eu vou olhar, né, vou mirar aqui no corpo M1, tá? Esse corpo M1 só tem uma única força atuando na horizontal. Eu sei que tem o peso e a normal, só que essas duas forças estão se equilibrando. Afinal de contas, o M1 não está afundando aqui no Mzão, né, nesse corpo aqui maior, né, nem decolando. Então não tem aceleração resultante aqui, olha, na vertical. Ele só vai ter aceleração na horizontal. Aliás, a aceleração que ele adquire é a mesma aceleração do corpo de massa M2, que é a mesma aceleração do corpo de massa Mzão. Aqui, olha, 21 kg. Todo mundo, na verdade, tem a mesma aceleração. Tá certo? Por isso que não tem aqui movimento do M1 com M2, né? O M1 em relação a M2, tá? Então, vamos lá. A força resultante, então, no corpo de massa M1 é a própria tração, tá certo? Mas quem é a força resultante no corpo de massa M1? É a massa dele, vale aqui, né, 5 kg, vezes a aceleração. Então, a tração vai ser igual a 5 kg vezes a aceleração. Que aceleração? Olha ela aqui, olha. G, tangente de θ, né? Vou usar o G valendo 10, então vou ter 5 vezes 10 tangente de θ. Portanto, a tração, essa tração aqui, olha, é 50 tangente de θ. Tá certo? Vamos voltar para o corpo M2, tá? A força resultante no corpo de massa M2 é a massa M2 vezes a aceleração, tá certo? A massa M2, tá aqui, olha, 4 kg. Então, 4 vezes a aceleração, que é G tangente de θ, mais G vale 10, então vai ficar 40 tangente de θ, tá certo? Olha que legal. A tração, então, aqui, olha, nesse triângulo, vale 50 tangente de θ. O vermelho aqui, né, esse cateto que está na horizontal, vale 40 tangente de θ. Tá, e o peso do corpo 2? O peso de 2, esse peso aqui, vale 40. 4 vezes 10 vale 40. Então, se eu aplicar para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, tá? Porque o peso está na vertical, e esse vetor vermelho, que é a força resultante, está na horizontal, eles são perpendiculares, eu posso aplicar Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter o seguinte, olha, tração ao quadrado, o módulo dela, não é isso? Vai ser igual ao módulo do peso ao quadrado, mais o módulo da força resultante no corpo 2 ao quadrado. Vamos substituir? Então, vamos pegar esse 50 tangente θ e substituir aqui. O peso do corpo 2 substituir aqui. E a força resultante no corpo 2 substituir aqui. Então, eu vou ter, olha, T, 50 tangente θ, 50 ao quadrado, 2.500. Tá? E a tangente vai ficar elevada ao quadrado também. Então, é tangente ao quadrado de θ. Está multiplicando, né? A multiplicação aqui dentro, né? Então, a potência distributiva para a multiplicação, não para a soma, tá? O peso, o peso vale 4, né? 40, né? 40 ao quadrado, 1.600. E a força resultante no corpo 2, 40 tangente de θ, 40 ao quadrado, 1.600. Então, eu vou ter 1.600 vezes a tangente ao quadrado de θ. Tá certo? Olha que legal. Eu vou achar a tangente de θ. Pronto. Se eu isolar aqui a tangente de θ, você vai ter 2.500 menos 1.600, vale 900. Tá? Então, eu tenho 900 tangente ao quadrado igual a 1.600. Passo 900 dividindo e extrai a raiz. Raiz quadrada de 1.600, 40. Raiz quadrada de 900, 30. Ou seja, 4 terços. Encontrei a tangente de θ, olha, 4 terços. Tá certo? Tem a ver com o triângulo pitagórico, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Bom, se eu tenho a tangente de θ, eu encontro então a aceleração, olha aí, já vou encontrar a aceleração do sistema, tá? A aceleração então vai ser 10 que multiplica a tangente de θ, ou seja, 10 vezes 4 terços, 40 terços metros por segundo ao quadrado é a aceleração do meu sistema. Portanto, para encontrar a força F, que é a única força que está atuando aqui nesse sistema na horizontal, lembra, tem peso, tem normal, mas tudo isso se equilibra na vertical. Então, só tem a força F na horizontal, então a força F ela vai ser a força resultante no sistema, tá certo? Então, a força resultante no sistema é a massa total, ou seja, 21 mais 5 mais 4,
30 kg vezes a aceleração do sistema. Está aqui ela, encontramos. 40 terços, não é isso? Portanto, a força F vale 400 newtons. Olha que questão interessante, hein? Você vai ter que ter aí noção de funções trigonométricas por meio da tangente, tá? Além de usar a tangente, você também tem que estar utilizando aí, né? Tem que utilizar o teorema de Pitágoras, tá certo? Sem contar toda a disposição aí de forças que você tem que analisar aí nos corpos, tá certo? Bom, eu termino por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!